Deus. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Estamos aqui agora, nesse exato momento, nas 3 plataformas, Facebook, Kawaii, TikTok. Vamos deixar a palavra do Senhor, vamos deixar a mensagem de Cristo nesta manhã de domingo, para a nossa vida e para você do outro lado também. Diz a palavra do Senhor no Evangelho de Dr. Lucas, capítulo 14, versículo 15 em diante. Nesta manhã, meu amado, eu quero deixar essa mensagem para a sua vida e para a minha vida também, porque sou carente e dependente do Senhor. Jesus dizendo, e ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Um que estava sentado com ele na mesa fez essa menção, e Jesus estava ali sentado e ouvindo esta menção de um dos seus discípulos, aqui não fala qual deles. Jesus ouvindo essa menção, ele diz assim, em parábola. Porém ele diz, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está, tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e é preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusados. E outro disse, comprei 5 jumentas. Não, comprei 5 juntas, perdão aí, não, errei aqui. Comprei 5 juntas, aleluias, de bois, e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, e os mancos e os cegos. E disse o servo, Senhor, feito, está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos voltar aqui ao contexto dessa mensagem. Ouvindo isso, um dos que estava com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. E Jesus tomando a palavra por parábola dizendo, isso serve para nós nos dias atuais que nós estamos vivendo sobre a face dessa terra. Isto é uma menção para a nossa vida nesses dias de hoje. Um certo homem fez uma grande ceia, convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos
a uma começaram a recusar. Começaram a excusar-se, disse-lhe o primeiro: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me haja por escusado. Meus amados, nós vimos que um daqueles convidados, primeiro, quando o servo chegou a lhe dizer para ele que já estava tudo preparado, que ele podia sair para ceiar à mesa daquele homem que tinha preparado aquele banquete. Meus amados, este homem que preparou este banquete, Jesus quis dizer nessa parábola: o nosso Deus, Ele preparou o banquete, preparou a mesa e convidou a muitos para vir a esta mesa ceiar. E nós vemos que o primeiro disse: comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo que me haja como escusado. Meus amados, isso nós vemos nos dias de hoje. Quantas pessoas que se sentem tão ocupadas para as coisas de Deus. Quantas pessoas que aproveitam o teu tempo para buscar as coisas deste mundo, que não tiram um tempinho para agradecer a Deus, para estar com o seu Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E quantos aleluias, até mesmo os evangélicos, que andam numa ganância, um desespero nesse planeta Terra, em busca das coisas materiais, sendo que Jesus disse: não junteis tesouro neste mundo, onde a traça e a ferrugem destrói, mas junteis tesouro no céu. Aleluias! Aonde o ladrão não mima, aonde a traça não corrói, aonde o ferrugem não a destrói. Quantos, aleluias, que andam tão gananciados, em busca de bens materiais, de tesouros deste mundo, que esquecendo do banquete preparado pelo Senhor. E disse Jesus: eu vou preparar-vos lugar, vou preparar casas para vocês morar comigo, e outra vez eu voltarei para levar vocês para mim mesmo. Eles estão esquecendo dessas mensagens. Eles estão esquecendo das palavras que Jesus nos edificou e nos deixou. As coisas deste mundo estão tirando as visões espiritual, até mesmo daquele que conhece a palavra de Cristo. A ganância pelos bens materiais está acima, aleluias, da vontade de ter uma vida após a morte com Cristo, aleluia. E o segundo disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los, rogo-te que me haja por escusado. O segundo disse: eu comprei 5 juntas de bois, não posso ir a este banquete, vou experimentá-los meus bois, vou treiná-los meus bois e não posso comparecer a este banquete. Diga para ele, para o seu Senhor, que me sinta como um recusado, que me faça como escusado, porque não posso ir até este banquete. O que essa palavra, que essa parábola, essa mensagem nos deixa nesta manhã é que muitos estão escusando aquilo que Jesus preparou no Calvário. Muitos não vê mais a esperança da volta de Jesus. Muitos se esfriaram da fé. Muitos, aleluia, não buscam mais pelas coisas do alto, mas sim pelas coisas do mundo. Está servindo 2 senhores. Diz a palavra que nós não podemos servir a 2 senhores. Nós temos que aborrecer o um e servir ao outro. Não podemos servir a Deus e a Mamon, diz a palavra. E muitos estão querendo servir a 2 senhores, mas não tiram o tempo. Estão colocando as coisas materiais acima de um
o nosso Deus, e Ele não aceita. Deus não aceita que se faça, porque Ele é em primeiro lugar. É por isso, meus amados, que o tempo que eu tenho da folga do meu trabalho, eu tiro o tempo para agradecer a Deus, porque eu sei o que Ele fez na minha vida. Aonde eu estava, desviado dos caminhos do Senhor por 20 anos, procurava a morte de toda maneira. Quantas das vezes eu queria entrar debaixo de carro pelas ruas da cidade para tirar minha própria vida, mas o Senhor não permitia que isso acontecesse. É por isso que aqui eu estou, para ser grato a Ele, para agradecer pelo menos um pouquinho das grandes bênçãos que Ele tem preparado para a minha vida. É por isso que o tempo que eu tenho, aleluia, que é pouco, pela grande obra que o Senhor fez nas nossas vidas, eu tiro para agradecer e compartilhar com você, porque quem tem que ser compartilhado e levado é a palavra, é a mensagem de Cristo. Nós vemos que o terceiro disse assim: e o outro disse: casei, e portanto não posso ir. O terceiro disse para o servo: avisa seu senhor que eu me casei, estou nas festas do meu casamento, como eu posso ir a este banquete? Diga para o seu senhor que eu não posso comparecê-lo, que eu não posso estar nesse banquete. Recusou-se. Aleluia. Esses encontros que estão passando nessa mesma coisa, essa parábola, meus irmãos, essa parábola, meus amados, ela nos edifica tão grande espiritualmente nesse dia. Isto, há 2025 anos e poucos anos atrás, Jesus deixou essa parábola que nos edifica, nos faz enxergar nos dias de hoje que o povo está vivendo sobre a face dessa terra. Disse Jesus: por te multiplicar a iniquidade, o amor de muito iria se esfriar. E quando Jesus disse o amor de muito iria se esfriar, Jesus disse o amor em vários sentidos. O amor, aleluia, entre Deus e o homem. O homem está esfriando seu amor com o nosso Deus. Se o nosso Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho para que Ele morresse na cruz. E Deus, horas nenhuma, nega o seu amor para conosco. Horas nenhuma Ele nega o seu amor para conosco. É nós, aleluias, que negamos nosso amor com Cristo. Aleluias, glória a Jesus. E nós estamos vivendo esses dias. Jesus, na sabedoria tão grande, Ele deixou essa parábola que nos faz enxergar um caminho, uma vida espiritual. Essa parábola nos faz abrir nossa visão espiritual nessa manhã de domingo e nos enxergar. Olhar para nós mesmos, e vermos o quanto nós somos ingratos. Muitos têm a oportunidade, muitas das vezes, de estar respirando, de estar com a vida nesse dia, mas ainda reclama. Muitos estão no emprego, ainda reclama. Muitos têm um pão de cada dia na sua mesa, ainda reclama. Isso eu falo por mim mesmo, porque eu sou um reclamão. Mas quando nós olhamos para a palavra, nós sentimos, aleluia, tão fraco, pobre de espírito. Nós sentimos tão pobre, carente, dependente de Deus nas nossas vidas. E voltando àquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, e os mancos e os cegos. Aquele pai de família, aquele servo, aquele homem que tinha preparado aquele banquete, ficou indignado com seus convidados. Como
Ele tinha preparado aquele banquete, já tinha avisado que iria preparar o banquete, tinha convidado, esperava por eles, e ele disse para o servo daquele pai de família: não, nós não podemos ir, nós já temos, aleluias, compromissos. Aquele homem, aquele pai de família ficou indignado com as respostas dos seus convidados. E disse para o seu servo: sai pelas ruas, pelos bairros da cidade, convida os aleijados, os mancos, os cegos, para vir, aleluia, aproveitar este banquete que está preparado para aqueles que não quis, para aqueles que não querem. Meus amados, e quantos, aleluias, que não quer este banquete preparado, este banquete, aleluia, que Deus enviou lá do céu, aleluia, que carregou uma cruz pesada por mim e por você, que deu sua última gota de sangue no Calvário. Muitos o rejeitam, tem muito compromisso para servi-lo, tem muito compromisso para tirar o tempo para adorá-lo. Nós vemos que aquele pai de família disse: eles não quiseram, o banquete já está preparado. Então sai pelas ruas, pelos bairros da cidade, convida os pobres, mancos, aleijados, os cegos, e traga eles para aproveitar este banquete que já está preparado. E eu quero que a minha casa se encha, eu quero que minha casa fique lotada de pessoas que queiram aproveitar este banquete. E disse o servo ao Senhor: feito está como mandaste, ainda é lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aquele pai de família disse: sai, anuncia que o banquete está preparado, vai pelos caminhos, pelos atalhos. Ali, quando chegou os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, ainda não lotou aquela casa, ficou espaço vazio, ainda tinha lugar, ainda tinha banquete. O pai de família ainda falou com o seu servo e disse: vai pelos atalhos, pelos caminhos, e traga e força a eles a vir, para que sim minha casa se encha. Porque tinha ainda lugar, e tem lugar ainda preparado, tem banquete sobrando, a porta ainda está aberta. O pai de família está, aleluia, com o banquete preparado. Tem lugares vazios te aguardando por você. Meus amados, nós vemos que o nosso Deus está sentindo, o que o nosso Deus, aleluia, está vindo sobre o homem na terra. Quantos que foram convidados, chamados, e hoje, aleluia, não querem mais nem dar ouvido, não querem nem mais saber falar de Deus. Quantos que são aí? Que diz que já foram os evangélicos, que já serviram a Deus, que não querem nem saber mais disso hoje, que não querem nem saber mais dessas coisas, porque isso é mentira, porque isso é enganação. Quantos que nós vemos nas plataformas ainda fazendo conteúdo para desanimar mais gente, para tirar o foco, para esfriar o amor de mais pessoas? São servos de Satanás. São os convidados mal agradecidos, são os convidados, aleluia, que tinha algo a fazer na hora da ceia que estava preparada. Eles já tinham feito os compromissos para não comparecer ao banquete. E disse o pai de família: aleluias, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará da minha ceia.
porque já estava completo, aleluia, a sua casa. Ele já tinha chamado os aleijados, os mancos, os cegos, para provar, para comparecer àquele banquete, já que aqueles que já tinham sido convidados há tempos atrás não pôde comparecer. Ali já estava, aleluia, a casa lotada, a casa, as vagas já estavam preenchidas. E ele disse: rogo que nenhum daqueles, aleluia, convidados, daqueles varões que foram provará da minha ceia. Cuidado. Jesus, ele deixou essa mensagem maravilhosa, essa parábola linda para nossas vidas. Numa menção de um apóstolo, um discípulo que estava na mesa, Jesus, aleluia, criou essa mensagem, essa parábola, que nos faz, aleluia, enxergar perfeitamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Isso, meus amados, é porque Jesus, ele previa, ele sabia, ele já via os anos posterior. Jesus já viu o tempo posterior, porque Jesus, ele era filho de Deus, o primeiro, o meio e o fim. Deus já sabe de todas as coisas, Jesus já sabia de tudo, então ele deixou essa parábola para nós olharmos e vermos como é o mundo que nós estamos vivendo. As pessoas, aleluias, a cada dia que se passa, estão deixando, aleluias, as hipocrisias, as heresias tomar conta da sua visão espiritual, da sua audição espiritual. Meus amados, Jesus mandou anunciar a salvação, Jesus mandou anunciar arrependimento de pecados, Jesus não mandou pregar, aleluia, riquezas, Jesus não mandou pregar, aleluia, reino deste mundo, como muitos estão na plataforma, como aquele Miguelzinho que está aí, nas plataformas, falando tanta heresias, e as pessoas estão caindo de boca aberta, nas heresias, nos falsos profetas, que estão aí na face dessa terra. Jesus disse: nos fins dos tempos apareceria muitos dizendo: eu sou Cristo, que enganaria a muitos. E quantos que estão nas redes sociais aí pedindo voto, pedindo dinheiro, e muitos estão caindo. Eles estão vendo só, aleluia, que a pessoa é. Eles estão vendo só o que é, aleluia, o exterior. Eles estão olhando para o exterior, não estão olhando para o interior. Porque Deus nos olha no interior. Deus não olha para a nossa aparência. Deus não olha para quem prega bem. Deus não olha para quem tem curso de teologia, não. Deus olha para aqueles que falam a verdade e diga assim: arrependei vós, arrependei vós. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Será que nós estamos acreditando e crendo na volta súbita de nosso Senhor e Salvador Jesus? Eu pergunto para você: será que Miguelzinho está falando aí da volta de Jesus? Será que Miguelzinho está falando do inferno? Que diz o próprio Jesus aqui, mais falou do inferno dentro da palavra. Jesus escreveu mais do inferno do que do céu na palavra, porque ele quer alertar o homem na terra. Jesus quis alertar o homem, ele quer alertar o homem em todo momento do inferno. Miguelzinho está aí falando, aleluias, é de vida material, é de dinheiro, é apostasia, heresias. Não
só eles, mas vários e vários que estão aí nas plataformas, aproveitando os recursos das redes sociais para arrancar o seu dinheiro, para cobrar de você algo que Deus deu de graça, que Jesus veio e levou a cruz por mim e por você, não cobrou nada. Ele só cobrou de nós renúncia. Renunciai a vós mesmo. É isso que Jesus requer de nós. É que nós arrependemos de nossos pecados. Todos os dias nós pecamos, todos os dias nós nos distanciamos. É isso que Jesus fala para nós: arrependei-vos. Já chega de tanta heresia que as pessoas estão ali acreditando, mas Jesus disse que viria muita heresia, falsos profetas. Se for, aleluia, preciso, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. E quantos que estão caindo, aleluias? Porque as pessoas procuram quantidade, as pessoas querem estar no meio de multidão, as pessoas querem estar no meio de multidão, de quantidade. Se eles veem um templo lotado, abarrotado de gente, eles querem estar ali no meio. Aqueles templos que tem 3 pessoas, eles não querem estar ali, porque eles acham que ali, aleluia, é besteira, que aquilo ali, aleluia, é humildade demais. É quantos evangélicos de nariz empinado, que está no salto, acha, aleluia, que só olha para ele por fora dele mesmo, ele não olha para dentro dele mesmo e enxerga que ele é pobre, pecador, miserável de espírito. Todos nós temos o mesmo intestino, todos nós temos a mesma podridão por dentro. É por isso porque nós temos que olhar, aleluias, para nossos pecados, olhar para dentro de nós mesmos e enxergar que quando a doença vem, aleluia, não há beleza exterior. Quando a enfermidade vem, aleluias, não há maquiagem, não há salto, não há vertigem de moda, não há vestes de marcas que pode, aleluia, te salvar. Por isso que temos que olhar para nós mesmos, meus amados, e reconhecer que somos pobres, miseráveis, somos esterco da terra, somos pó, diz a palavra, que do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. É porque as pessoas que vivem a vida fácil nos dias de hoje, as pessoas não querem saber mais de lutar, as pessoas não querem saber mais, aleluia, de viver uma vida sofrida, a vida de... Nós temos que passar por sofrimento neste mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflição, no mundo sofrerá tribulação. O povo quer viver a vida fácil, vende o próprio corpo. Quantas mulheres que vendem seu próprio corpo por dinheiro, vive da prostituição, vendendo seu próprio corpo. Isso nós não podemos julgar, porque nem Jesus julgou. Mas aquele que arrepender, aleluia, ele terá o perdão de Jesus. Porque Jesus perdoou aquela mulher, Maria Madalena. Jesus perdoou pelo ato de adultério daquela mulher. Jesus se perdoa, Jesus perdoa a mim. É se nós confessarmos a Ele que Ele perdoa. Você só quer, aleluia, confessar a sua vida para o homem. Você só quer agradecer para o homem. Até Davi, que era o rei de Israel, ele sabia que o seu refúgio, que as suas respostas só viria de Deus. Davi, que era um homem poderoso, um homem rico, ele não confessava para o homem na terra, porque ele sabia que o homem não poderia dar resposta para as suas perguntas. Provérbios 31, 28, 29, eu vou ler, minha irmã, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, é hora de nós olharmos para nós mesmos
ver uma coisa: tudo passará e nada nos levará deste mundo. Tudo neste mundo é passageiro. Tudo neste mundo, aleluias, se vai. Até nós se vai. A todo momento tem pessoas aí morrendo, pessoas indo embora dessa terra. Nós temos que pensar, aleluia, na vida após a morte. Vamos ler a mensagem que nossa irmã passou para nós aqui, ó. Provérbios capítulo 31, né, irmã? 31, versículo 28, 29. Vamos ler aqui. Levanta-se, seus filhos, e chama na bem-aventurada, como também seu marido, que louva dizendo. Que a louva dizendo. Muitas filhas o agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e a vaidade, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe dos frutos das suas mãos, e louvarem das portas as suas obras. Maravilhas, louvado seja o nome do Senhor. Linda mensagem, irmã. Provérbios, capítulo 31, versículo 28 em diante. Então, meus amados, a vaidade, como a mensagem nos diz aí, estão entrando, aleluia, no coração dos humanos na terra. A vaidade já tem tomado conta. Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, que a mesma vaidade, o amor de muito iria se esfriar. E nós estamos vivendo aonde o amor de muito estão se esfriando. Às vezes as pessoas só querem aproveitar o movimento. As pessoas só querem estar no templo lotado, abarrotado de pessoas frias, pessoas de coração vazio, pessoas que não estão nem olhando para a palavra, só quer ver mesmo as mensagens dos homens enganosos nessa terra. É homens que estão aí nos templos dizendo: você tem que procurar uma vida de bênção nessa terra. Você deposita R$100 no Pix, porque Deus irá te abençoar a sua vida. Jesus não mandou anunciar aleluias através de dinheiro, não. Jesus disse: ide, levai meu evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Cuidado. Não olhe para mim. Se você olhar para mim, você cai. Porque eu sou pecador como você, como qualquer um outro. Olhe para Jesus, como essa mensagem nos fala hoje aqui, essa parábola. Porque se você olhar para Jesus, você continuará de pé. E se você cair, Ele te levanta. Porque somente Ele tem poder de levantar o homem. É somente Ele que tem o poder de levantar a mulher das quedas dessa terra.
quantos aleluias que vai, aleluia, nas igrejas católicas confessar o seu pecado para o padre, confessar os seus pecados, dizendo: Padre, eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo, será que o Senhor me perdoa? Irmão, quem perdoa é somente Jesus. Padre nenhum foi no Calvário dar sua vida por mim e por você. Pastor nenhum foi no Calvário dar a vida dele por você e por mim, não. Quem foi no Calvário dar a vida foi Jesus. Porque se o homem pudesse fazer isso na terra, Deus não precisaria de enviar o seu Filho. Ele só enviou o seu Filho porque o homem não tinha, aleluia, a autoridade de salvar a si próprio. E nós fomos salvos pela graça. Fomos salvos pela graça de Jesus na cruz do Calvário. E nesta manhã, meus amados e queridos, eu falo para você uma coisa: se nós não começarmos a olhar, aleluia, para nós mesmos e ver as nossas fraquezas, começar a olhar somente para o que o homem está dizendo aí nos púlpitos dos templos, nós irá cair, nós iremos perder a nossa salvação. Porque você vê os homens grandiosos que tem curso de teologia, só pregar, aleluias, as coisas deste mundo, as coisas terrenas. Você não vê eles falar de salvação, você não vê eles falar de arrependimento de pecado, você não vê eles falar, aleluia, do inferno, como Jesus disse na palavra: mais do inferno do que do céu. Ele só fala, aleluia, de vaidades, de tesouros deste mundo. Vocês viram aqui nessa mensagem, nessa parábola, que o homem, pai de família, preparou o banquete, mas os homens estavam tão preocupados e convidaram a eles, mas eles se preocuparam tanto com os seus afazeres que rejeitaram o banquete preparado por aquele pai de família. Esse pai de família significa nosso Deus, que preparou um lugar para mim e para você. Mas eles se encontram tão afadigados com as coisas terrenas deste mundo, que eles não estão nem aí. Eles só, aleluia, vai nos templos ouvir o que o homem está dizendo, mas não pega a palavra e olha na mensagem de Cristo. Eles não olham na mensagem de Cristo, porque, aleluia, eles só querem ouvir o que o homem está dizendo. Eles só querem ouvir o que o homem está falando sobre essa terra. Para eles, aleluia, o homem ter dinheiro é o que importa. Eles se curvam na presença dos homens, como eles se curvaram na presença dos reis naquele tempo. Quanto que se curvaram na presença dos reis? O mesmo coisa estamos vivendo no dia de hoje. A Elon Musk, nós vemos eles falando de Elon Musk, como Elon Musk é um Deus para eles nessa terra. Elon Musk é um homem poderoso, é um homem de muita tecnologia. O Elon Musk está querendo sentar até no lugar de Deus. O Elon Musk está querendo construir até ser humano. Eu quero ver se Deus permite que a Elon Musk construa ser humano. Se a Elon Musk pode fazer um robô. Se a vida é Deus quem dá. Deus usa o homem e a mulher para conceder a vida, mas não de maneira construída manualmente. Deus usa o homem e a mulher para dar a vida, mas não construído manualmente, porque Deus não permite. E diz a palavra que quando a ciência se multiplicar, nós estaríamos vivendo, aleluias, últimos dias na terra. Nós estamos vivendo o último dia na terra. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Isso você pode crer. Isso você pode olhar na palavra. O que Jesus descreveu
Já se cumpriu ou está se cumprindo? Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui quase 3 horas de transmissão. Minha irmã, depois eu vou ler os versículos que você mandou para mim, Salmos, né? Eu vou ver os comentários aqui e vou estar lendo seus versículos. Porque para mim achar aqui na Bíblia aqui agora é meio difícil, tá? Gente, vamos pegar essa palavra para nós. Eu não tenho curso de teologia, nem ler direito eu sei, mas eu falo para você uma coisa: a palavra, para nós entendermos, não precisa nós ter leitura, não precisa nós ser formado, não precisa nós ter cursos, não precisa, aleluias, de nada disso, porque Jesus, Ele nos alerta. Jesus nos faz abrir a visão. É a palavra que faz nos abrir a visão. Curso de homem nenhum nessa terra faz se abrir a visão. Uma visão espiritual. Louvado seja Deus. Gente, o Facebook está um pouquinho longe de mim aqui. Aí, acho que a minha irmã Ivanete está ali comigo ali. Cidade Nova Serrana. Deus abençoe Ivanete, Antônio. Deus abençoe vocês e o Igor. A paz de Cristo para vocês aí. Na cidade Nova Serrana, tudo de bom para vocês aí. A paz do Senhor Jesus. Então, meus amados, nós vamos estar encerrando por hoje. Quase 3 horas nós estamos aqui transmitindo. Mas eu deixo essa mensagem para você. Deixo essa mensagem para a sua vida. Que nós venhamos refletir. E o que o nosso Deus tem cobrado de nós. O Senhor tem cobrado de nós. Será que nós estamos dando ouvido? Deus está nos alertando. Será que nós estamos dando ouvido? 2019, Deus mandou um alerta tão grande sobre a terra que o povo rico, pobre, todos temeram. Naquela época, muitos deram ouvido. Mas só o vírus cessar, eles voltaram a praticar as mesmas coisas. Voltaram a praticar os mesmos atos, até pior. Quando o vírus estava circulando sobre as nações, muitos se encontravam curvados nas ruas, nas calçadas, clamando por Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. O homem é medroso. Por mais que ele fala que tem coragem, mas o homem tem medo da própria morte. O homem, quando ele está despreparado, ele tem medo da própria morte. E nós estamos, aleluias, vivendo tempos difíceis nessa terra. Prepare-se que virá tempos piores ainda. Jesus enfrentou uma grande tribulação. Não adianta nós achar que só nós aceitar Ele como único suficiente Salvador da nossa alma e não fazer cumprir os seus pedidos na palavra, que nós vamos ter a vida eterna. Não, nós temos que passar por lutas. O homem de Deus, a mulher que é escolhida por Deus, eles são provados. Somos provados. Porque Jesus, aleluia, Ele mostrou para nós como a prova que o homem passa nessa terra. Nós somos provados pelos homens na terra mesmo. Os homens, aleluias, servo de Satanás. Vai vir dias difíceis.
Você pode crer e ter certeza. Mas Deus ainda está com a porta da graça aberta. Seu filho ainda não voltou. Mas Ele enviará ele. Ele enviará ele outra vez. E se nós não tivermos a oportunidade de ver Ele vindo com os nossos olhos, às vezes nós já temos morrido, nós não sabemos nem o dia nem a hora. Mas sabemos uma coisa: todos se ressuscitarão, todos levantarão do pó. A terra tem que prestar conta daqueles que ela destruíram. Diz a palavra que os mares têm que dar conta dos corpos que estão sobre os mares. Aqueles que se foram levantarão, aleluia, ressuscitarão. Às vezes não vamos ter o prazer de ver Ele voltar, mas vamos ressuscitar aqueles que já partiram. Vai ressuscitar. Louvado seja Deus. Então é hora de nós começarmos a pensar. É hora de nós começar, aleluia, colocar a cabeça no travesseiro e começar a imaginar. Começa a imaginar. Começa a imaginar. Você fala para mim, você é um bobo. Às vezes você estava olhando para mim do outro lado e dizendo, você é bobo. Você crê nisso aí? Você acredita nessas bobajadas? Espera para você ver. Espera para você ver se eu acredito ou não acredito nessas bobajadas. Diz até os que está aí nas redes sociais falando que Deus não existe, que isso é mentira, que a palavra de Deus é invenção do homem. Eles esperam para eles ver se Deus não existe ou não existe. Se Deus habita no corpo deles, eles não reconhecem. Se eles são um pacote de carne e osso que a terra come, quem habita no corpo deles? Eles que não se arrependam, eles que não se arrependam, eles vão ver, vão pagar, porque com Deus não se brinca, com Deus não se barganha. Muitos que estão dizendo ser evangélicos estão vendendo a palavra do Senhor, usando a palavra para se enriquecer ilícito, enriquecer seu ego próprio. Vão pagar se eles não arrependerem, porque ainda o perdão está aí. Deixa essa mensagem para vocês, seus hipócritas. Pregue a palavra com sinceridade, anuncie a palavra de verdade. Não fica aí brincando nas redes sociais com a palavra de Deus, porque Deus não é brinquedo de ninguém. Jesus, aleluia, ele enfrentou uma dor terrível, a crucificação na cruz, e vocês ainda ficam aí debochando, usando a palavra de Jesus como engano, para enganar, aleluia. Não abra sua visão, abra seus olhos da fé, enxergue. Louvado seja Deus. Gente, eu deixo essa mensagem, porque se nós vamos falar, nós falamos o dia inteiro, porque falar de Jesus é maravilhoso, falar de Jesus de verdade é maravilhoso, falar de Jesus é maravilhoso. Eu deixo essa mensagem para vocês, para mim também, que eu sou pobre e pecador de espírito. 11h09, vamos estar terminando, né? Irmã, a nossa irmã aqui que pediu oração, né?
a Zenilza, né? Nossa irmã Zenilza. Tá mandou vários versículos aqui para nós, né? Nós vamos estar lendo os comentários depois, vamos estar meditando a palavra. Na próxima live que nós fazemos a transmissão, nós vamos fazer na próxima, vamos estar pegando um bocado de versículo que ela mandou e nós vamos meditar. Espero, minha irmã, que você entre comigo, Zenilza, que você entre comigo na próxima transmissão, para nós estar meditando junto. Vou anotar seus versículos e vamos estar meditando. Ela mandou aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Depois eu vou ler os comentários e vou estar anotando um por um, para a gente estar meditando na próxima transmissão. Gente, eu desejo para você um ótimo domingo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, o seu lar. Você que ficou comigo aqui no TikTok, amém, meus amigos. Vamos estar assim, no nome de Jesus. Você que ficou comigo no TikTok, no Kawaii, que viu o presente, muito obrigado, gente. Gratidão a Deus pela sua vida. Meus seguidores amados aqui do Kawaii, mais 6.000 seguidores aqui no Kawaii, graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Você também do TikTok, 4.000 e poucos seguidores aqui no TikTok, Deus abençoe. Espero que vocês vá lá no meu perfil e nos siga. Nos ajude a levar, a compartilhar a palavra. Nós não cobramos nada. Nós não estamos aqui para cobrar de você. Aleluia. Nós estamos aqui para levar a palavra de Cristo, como Ele disse: ide, levai a minha palavra, levai o meu evangelho. De graça recebeis, de graça vos dai. Aleluia. Jesus não ordenou que nós cobrássemos nada. A palavra tem que ser levada de graça. Às vezes muitos não compartilham, não seguem a gente porque acham que você ganha dinheiro nas plataformas. Achar, não vou ajudar, não vou curtir, porque isso está ajudando. O ser humano não é desse jeito mesmo, né? A gente sabe como é que é. Mas Deus sabe todas as coisas, Deus sabe do nosso coração, da nossa vida. É Ele que conhece nós por dentro e por fora. Quem sou eu para julgar? E somente Ele é juiz de todos nós. Agradeço a você do TikTok, você do Facebook, minha irmã Ivanete, da Serrano. Deus abençoe você, Ivanete. Acho que é você mesmo, está longe aqui, né, o Facebook aqui, mas acho que é você mesmo. Deus abençoe você aí na cidade Nova Serrana. Um ótimo domingo para você, o Antônio e o Igor. Tudo de bom para vocês, sim. A paz de Cristo Jesus. Vamos estar encerrando a nossa transmissão. Quero deixar o louvor, o último louvor, para nós encerrarmos a nossa transmissão. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus de toda honra e de toda glória. Rodrigo Vinheiro, Deus tremendo, eu ofereço para você que ficou comigo nessa transmissão, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Rodrigo Vinheiro, Deus tremendo. Fique com Deus, a paz de Cristo, que Deus abençoe a vida, o lar de vocês, saúde e muita paz. Voltaremos numa próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Glória a Deus, irmão, verdade. Deus abençoe. Irmã Zenilza, vamos estar orando por você, irmã Zenilza, para você e para seu filho, para Deus vir, né, te dar esta vitória que você está tanto almejando na sua vida, tá bom? Que as portas se abram, né? Que Deus venha abrir as portas que se encontram fechadas. E Deus vai te dar uma grande vitória. Em nome de Jesus. Feito um barco à deriva em alto mar, nos seus olhos só vontade de chorar, coração perturbado, peito angustiado, vendo os planos todos feitos, fracassados. Mas
perdoa.